E, sem mais delongas e sem rodeios, já vamos aqui de cabeça para tentar novamente aqui nos debruçarmos em toda a investigação, todos os próximos passos, principalmente no cerco jurídico e político em torno do presidente Bolsonaro e vários de seus aliados, generais de altíssima patente envolvidos, pode acabar levando a um problema que a gente achou que já estava superado, mas pelo visto vai ter o seu grande finale e a gente espera que não com consequências trágicas. Muito bem acompanhado aqui por esse trio de altíssima categoria e gabarito, delegado Palumbo, Mônica Rosenberg e Mano Ferreira. E eu já vou te acionando aqui, Maninho, a voz da ponderação. Olha só, como é que você vê o impacto político nessa história toda imediato? Porque, lógico, o Brasil, assim que termina uma eleição, o brasileiro já está projetando a próxima. O sonho de Jair Bolsonaro recuperar os direitos políticos a tempo de 26. Frustrado? Olha, é muito improvável que Bolsonaro consiga recuperar seus direitos políticos. Agora, como o grupo político dele vai utilizar essa situação, já parece relativamente claro. Vão alegar que estão sendo perseguidos pela justiça, vão tratar o Alexandre de Moraes como a encarnação do mal e dizer que ele é o grande inimigo do bolsonarismo e que, portanto, todo o processo estaria contaminado pela parcialidade do ministro Alexandre de Moraes, que não poderia acumular o papel de vítima e julgador. Tudo isso vai entrar em questão. O que não podemos perder de vista é a realidade, para além das narrativas. Ou seja, é muito importante que a gente veja daqui nos próximos dias o que, de fato, contém o relatório de mais de 800 páginas, elaborado não por um grupo político, não por um adversário do presidente Bolsonaro, mas pela Polícia Federal do Brasil. É claro que ainda restam muitas perguntas em aberto, né, Palumbo? Agora a questão que fica é, pela primeira leitura aí que foi feita, as interpretações que vão surgindo, de todo o conteúdo que foi revelado ali no bojo daquele ofício da PF bombástico, ali, aquele calhamaçozão, 900 páginas, dando a entender que por mais que Bolsonaro tenha sido instado constantemente a dar ali a ordem final de vai adiante, ainda não conseguiram associar diretamente a ele que de fato partiu dele de forma categórica, vai adiante aí, corta a cabeça desses caras aí, não tem assim, clareza nesse sentido. E acho que essa é a brecha que ele e sua defesa vão se apegar para tirar o dele da reta. Concorda? Concordo. Para você indiciar alguém, você tem que ter indícios de materialidade e autoria criminal. Você tem que fundamentar, você tem que tipificar. O que é tipificar? Você pega o artigo do Código Penal e coloca aquele indiciado na conduta do artigo do Código Penal. Não tem isso. Na verdade, esse relatório foi soltado aí a conta-gotas na imprensa. A gente não tem o relatório. Isso é um absurdo. Tem advogados reclamando que não tiveram o acesso aos autos. É outro absurdo. Já que soltaram um pouquinho desse relatório, que solte tudo, que dê direito a esses advogados. Agora, é fato, um juiz de futebol, fazendo um comparativo, ele não pode ser juiz de futebol e vestir a camisa de um time e ir lá marcar um gol. Ele não pode. Um juiz de direito que ocupa qualquer tribunal, seja TJ, STJ, Supremo Tribunal Federal, isso é um princípio basilar do direito. Ele não pode ser vítima, ser o acusador, requisitar diligências e depois sentenciar. E o que ele deveria fazer? Ele deveria se tornar suspeito, passar esse inquérito para um de seus pares através de um sorteio. Aí sim, porque afinal de contas a justiça é cega. Mas como que vai ser cega se o juiz é a vítima e ele que está tomando todo o procedimento? Já está errado. Como que a balança da justiça, que é representada por uma balança, vai ficar ali justa? Não vai ficar justa. Então tem muitas coisas que precisam ser explicadas. Indício, para nossos telespectadores e ouvintes, o que é um indício? Sim. Se você vê uma nuvem negra no céu, olha, vai chover, é um indício. Se um galo canta na madrugada, olha, está amanhecendo. Agora, cadê esses indícios? Cadê essa... Como você mesmo falou, ainda não ligaram os fatos. Então isso não existe em direito. Está o arrepio da lei, e isso não é bom para a democracia. Que não é bom para a democracia, como diria Ciro Gomes, o diagnóstico está pacificado. Acho que todo mundo concorda que
tecnicamente, legalmente falando, sendo ali, seguindo a letra fria da lei, os códigos, tá errado, tá. Mas vamos lidar aqui com a vida como ela é. A famosa bigorna da realidade, Mônica Rosenberg. A minha preocupação é a seguinte: com o rumo que não só a investigação da PF, mas a condução dos inquéritos pelo ministro Alexandre de Moraes vem tomando e vem se agravando a partir de agora, é muito difícil que o próprio presidente Bolsonaro, o PL do Valdemar da Costa Neto, na figura do seu presidente, e o próprio general Braga Neto não sejam afetados assim diretamente em breve. O que mais me preocupa, porém, com gente graúda aí, que eu andei acionando de ontem para hoje, foi o fato que a presença de, no mínimo, 10 generais de 4 estrelas na lista dos 37 indiciados. O que nos faz pensar que a presença de generais, que seria uma desmoralização fortíssima do próprio Exército brasileiro, e também a mudança na conjuntura internacional, a volta do Trump, possa, talvez, ali ser, sabe, a faísca necessária para dinamitar de vez o que resta de estabilidade no Exército e o Exército partir para um ato ainda mais louco nesse momento. Marinho, eu tenho uma visão justamente contrária. O fato de haver militares indiciados pela primeira vez fortalece o Exército, porque mostra que aqueles que não se comportam bem serão punidos. A gente precisa tirar essa visão de corporação, onde todo mundo tem que ser protegido. O Palumbo sempre fala aqui que quando há policiais que não sabem cumprir o seu papel de polícia, eles sim têm que ser punidos, têm que ser afastados. Então, é saudável que pela primeira vez, e houve vários golpes militares no Brasil, pela primeira vez, algum componente do Exército, e nesse caso generais, está sim sendo chamado a responder pelos seus atos, responsabilizado, e eu acredito que isso vai fortalecer o resto do Exército, as Forças Armadas, até porque, nesse caso, nós sabemos que houve lideranças que se recusaram a seguir adiante. Então, eu entendo esse processo de chamada de responsabilidade como fortalecimento. E eu queria fazer só um complemento ao que o Palumbo colocou. Ele falou da suspensão e do absurdo que é o Alexandre de Moraes estar sendo aí, vai chutar e vai cabecear para o gol. Porém, é importante lembrar que na fase de inquérito não tem suspeição. É inquérito, e se o fato de ele ser vítima impedisse que o inquérito ande, bastava fazer como vítima todos os ministros do Supremo, que ninguém ia poder sequer fazer andar o inquérito. Então, é importante que ele ande. Se deve ou não haver a suspensão é em outro momento, e por agora o que nós temos que fazer... Você acredita que vai ter a suspensão em outro momento? Eu não só não acredito, mas não acho que faz muita diferença. Nossa. Porque a gente começa a ficar aí na discussão do que era na época da Lava Jato. Se vocês olharem, é exatamente o mesmo circo que foi na Lava Jato. Então tem um, que na época era o Moro, todo mundo dizia o Moro está abusando do seu poder, o Moro está fazendo tudo. Tinha a prisão, todo mundo aí alegando, a prisão do Lula é injusta, não pode e tal. E você olha, hoje são os mesmos argumentos, a mesma situação, só que invertidos os personagens. Mas os papéis são exatamente os mesmos. Tem o injustiçado, tem a pessoa que estava tentando resolver todos os problemas e tem o braço forte da justiça que está abusando dos seus poderes. A gente precisa resolver essa situação e não ficar discutindo o nome e se um é suspeito ou não é. Sim. Agora, como eu já trouxe aqui, além de generais de altíssima patente, no meio dessa lista aí dos indiciados, teve o padre de Osasco, que meio que de forma acidental, não é um padre que tem uma pregação mais conservadora, mas pelo visto devia estar prestando até alguma orientação a nível espiritual, ao que tudo indica, os posicionamentos públicos dele não indicam algo que desabone ele no sentido de dele ser parte de alguma possível arquitetura golpista, mas o fato é que estava numa dessas reuniões onde isso pode ter sido aventado. Além disso, deputados, teve até ex-marqueteiro argentino que trabalhou com ninguém mais, ninguém menos que Javier Milei no meio dessa história toda. Mas, sem dúvida alguma, o nome que ainda chama mais atenção é de Jair Bolsonaro. Afinal, ele sabia ou não da trama do golpe? Pelo que tudo indica, sabia. Diferença, e aí é uma das perguntas que está realmente colonizando o debate essa semana inteira. Se ele sabia, mas não deu a ordem de vai adiante, não chancelou ali, não deu o sinal verde final, será que ele pode também ser dinamitado nessa história toda? Essa explosão vai levar ele junto para o ralo? Marinho, uma das questões que a investigação coloca, isso é possível saber pelos relatórios parciais que foram divulgados até agora, como o da terça-feira, é que o plano do golpe incluiria uma ala, uma perna desse plano seria o convencimento, o engajamento de militares para aderirem ao plano. E temos também, já veio a público,
que o próprio general Freire Gomes, que era o comandante do Exército escolhido pelo próprio Jair Bolsonaro, deu um depoimento onde disse que o próprio presidente da República, em pessoa, havia feito uma reunião para tentar convencê-lo a dar um golpe. E também já foi noticiado de que o próprio Freire Gomes, diante da insistência de Bolsonaro, precisou dizer a ele: presidente, se o senhor insistir nesse caminho, eu terei que prendê-lo. Imagine a força que significa um comandante do Exército ter que dizer ao presidente da República, o seu chefe em exercício, que, caso ele insistisse em seguir aquele caminho, ele teria que receber voz de prisão. A gente não está falando de um militante de esquerda, a gente não está falando de um ninguém, a gente não está falando de um doidinho da rua, a gente está falando do general Freire Gomes, que foi escolhido pelo próprio Bolsonaro para chefiar o Exército. Um general de altíssima patente. Esse caso é muito grave. E, ao que tudo indica, até agora, veremos o relatório com mais de 800 páginas finalizado pela Polícia Federal. Sim. O ponto é, o golpe não seguiu em frente por posições como a do general Freire Gomes, que se opôs à tentativa de golpe. E é natural que a própria direita, na própria palavra do senador Flávio Bolsonaro, dizendo que a missão da vez é fazer o possível e o impossível para poder eleger uma bancada tão extensa, tão impenetrável ali no Senado Federal 26 para a próxima legislatura, que aí sim iria adiante com tão sonhado e tão falado impeachment do ministro Alexandre de Moraes, coisa que, enfim, seria é o sonho molhado dessa dita direita, que seria o contra-ataque, o troco dos sonhos, né, tão desejado. Mas, realmente, são muitos fatores ainda na jogada. Eu queria te acionar aqui, Mônica, pelo seguinte. A crítica, nesse sentido, não é apenas a Bolsonaro, porque o mero fato dele poder estar envolvido nisso, dele ter sequer cogitado essa insanidade toda, é uma coisa desgraçada, tá? E tem que ser severamente punido. Mas eu vejo muitos juristas progressistas, pessoal de esquerda, ali trazendo esse mesmo questionamento que o próprio Alexandre de Moraes está concentrando superpoderes, sendo órgão acusador, investigador e também julgador, e que isso solapa completamente aí o ordenamento jurídico. Enfim, como é que você vê, olhando adiante, se tem alguma esperança nesse jogo de poderes, né, nessa queda de braço entre qual poder vai botar o freio e contrapeso no outro? Então, a nossa Constituição já define isso. Uhum. Ela define que o judiciário é exatamente quem decide quando existe algum excesso de um lado ou de outro. E aí a grande pergunta hoje no Brasil é: quem resolve quando existem excessos no judiciário? Quem resolve quando existem erros e abusos dentro do judiciário, especialmente na nossa Suprema Corte? É a grande questão hoje e a resposta está na Constituição. É o Senado. Vocês se lembram, em 2019, houve a CPI da Lava Toga, onde ia ser questionado exatamente o Poder Judiciário em todas as suas instâncias, e houve pressão por parte de ministros do Supremo, que eu não vou citar nomes, em cima de senadores que vieram a público, não é? Eu não estou, assim, inventando isso. Eles foram a público dentro do Senado dizer que estavam sendo pressionados porque eles têm rabo preso, eles têm processos correndo contra eles ou suas famílias no Supremo Tribunal, e a ameaça é muito simples: ou você retira o seu nome da lista, ou você retira a sua assinatura, ou o seu processo vai para o topo da pilha. E isso é muito assustador para esses senadores. Então, Marinho, você falou muito bem, tem que eleger um Senado que não tenha medo do Supremo? Com certeza. É saudável para a democracia que um ministro do Supremo tenha se tornado o inimigo número 1 de uma grande parcela da população? Não. Independente de ele estar ou não abusando do seu poder, e eu não sou inocente de dizer: o Alexandre é ótimo, nós sabemos que ele se excede, ele é meu colega de turma, então posso falar, mas... Olha só... Pois estudei com ele. Amiga do Xandão? Não sou colega de turma, tá. É uma pessoa que conhece profundamente o direito,
Mas quem tem o papel de controlar é o Senado, e quando nós começamos a questionar que o STF é o grande inimigo público, que um ministro do Supremo é o grande malvadão do nosso país, nós estamos enfraquecendo a democracia. É o contrário do que eu falei em relação ao Exército. É bom quando alguém está sendo punido dentro do Exército, fortalece a entidade. É ruim para a democracia quando uma instituição importantíssima está sendo questionada. Agora, eu fiquei me perguntando, Paulo, quando eu li ali na primeira manchete que eu me deparei ontem dizendo que tinha um padre no meio da lista, eu até por um segundo pensei, não é possível que o padre Kelman está metido nessa história. Por um segundo eu confesso que eu pensei. Mas aqui fica a pergunta, por que raios tinha um líder religioso nessa história toda? Será que ele estava servindo ali ele estava alimentando espiritualmente, talvez para essa trama golpista toda? Sabe, para a galera que estava envolvida de fato, arquitetando tudo, pudesse de alguma forma racionalizar na cabeça que eles estavam fazendo algo por um bem maior, uma coisa missão transcendental. Divina. Não sei, mas é preciso ter cuidado aqui também para não partir para o preconceito religioso, para também já, enfim, enquadrar o cara só porque ele estava lá, enfim, fazendo o que ele faz, trazendo a palavra de Deus, a fé, um alento para essas pessoas que estavam atormentadas, estavam caindo no desvio, tudo bem, mas qual é a tua leitura, a tua interpretação da presença do padre Zé Eduardo nessa história toda? Estou curioso para saber o que foi que ele foi enquadrado, tipificado. Qual é o crime que ele cometeu? Colocar uma bandeira na igreja, fazer uma pregação, se opor ao governo anterior através das suas redes sociais, tem mais de 400 mil seguidores. O que ele fez? Pois é, por isso que eu falo, foi lançado para a imprensa a conta-gotas, o tal relatório. Mas o que esse padre fez? Ele está envolvido em questões jurídicas. O que ele fez? A gente não pode jogar as palavras no ar e ficar aí para a população inteira. O que ele fez? Os fiéis dele, ele é muito querido na paróquia dele. E a mesma pergunta que eu estou fazendo agora, eu tenho certeza que os milhares de seguidores e fiéis que ele tem, deve estar fazendo. O que o padre fez? Tem um padre amigo meu, que é da Zona Sul, obviamente não vou citar o nome, foi chamado para prestar esclarecimentos na Polícia Federal, porque veio uma denúncia de que ele estava fazendo política durante a homilia. Conheço o padre, é meu amigo, ele nunca fez isso, mas foi chamado. Mas aí eu pergunto, se ele estivesse fazendo a homilia em favor do governo que hoje manda na Polícia Federal, será que ele seria chamado? Tenho certeza que não. Tem uma questão só aí. Complementa, por favor. É entender se ele estava lá como pessoa física ou como pessoa jurídica. Porque se ele estava lá como pessoa física que acreditava naquilo, o fato de ele ser padre não faz tanta diferença, mas se ele estava lá representando a igreja, representando seus fiéis, representando a entidade toda... Não, ele não estava representando a igreja. Então, olha, eu sou católico, mas o que acontece com a Igreja Católica? Falta liderança, infelizmente. Sim. Porque, cadê os bispos para defender esse padre, fazer esses mesmos questionamentos que eu estou fazendo agora? Cadê a cúpula da Igreja Católica? Simplesmente vai ficar assim, faz o que quer e fica assim mesmo? Pois agora, o silêncio nem sempre é bom, viu? Sim. É preciso ter cuidado aqui que a justíssima investigação, mais do que necessária, e também a eventual punição que há de ser exemplar, tudo restando comprovado como pelo que tudo indica será... Mas a gente também não pode partir para descambar para o preconceito religioso e crucificar de antemão, crucificar com perdão do trocadilho. Mas vocês entenderam? Se tiver provas, todos têm que ser punidos. Claro. Se tiver provas. Agora, fazer suposições, ninguém pode ser indiciado por mera suposição. Isso é o arrepio da lei, isso é contra a lei. Isso vai contra tudo que eu aprendi nos 5 anos de faculdade que eu fiz lá em Ribeirão Preto. Nome jurídico para isso, ato preparatório, né? Que seria impunível, mas ao mesmo tempo é a pergunta de $1 milhão do momento, não, né? Que eu quero, todo mundo quer saber, né? O que o padre fez? Quando que se cruza a linha entre intenção delirante, né? Planos alucinados, para crime consumado? Qual é a linha? Ironicamente, né, o próprio presidente Bolsonaro sancionou a famosa Lei 14.127 de 2021, crimes contra o Estado Democrático de Direito, e ali alargou demais esse entendimento, né? E pode ser que, quase como se a criatura vai se virar contra o Criador, uma coisa meio Frankenstein, se é que você me entende? Pois é, vale lembrar que essa lei foi aprovada após usos indevidos da antiga Lei de Segurança Nacional, do tempo da ditadura, que estava sendo usado pelo então presidente Bolsonaro para perseguir opositores do próprio funcionalismo público. Isso gerou uma pressão no Congresso Nacional que resolveu acabar com a Lei de Segurança Nacional da ditadura e construir
essa nova lei de defesa do Estado Democrático de Direito. O que a gente precisa ter em mente é que os crimes que estão sendo investigados, em primeiro lugar, a gente não tem jurisprudência no Brasil, porque nunca ninguém foi julgado por golpe de Estado, muito menos após essa nova lei estar em vigor. Então, isso vai ser construído a partir de agora. Em segundo lugar, um crime como golpe de Estado, como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, é muito complexo e sofisticado. Então, não basta... seria ingenuidade dizer que o golpe só está em execução quando tanques estão na rua bombardeando o Congresso Nacional. Não é assim. É preciso entender qual era o plano e como eram as etapas de execução do plano. Individualizar cada conduta de cada integrante desse suposto golpe que eles tanto falam. Tem que individualizar as condutas. O que fez o general, o que fez o Bolsonaro. Como eu disse, né, você não pode simplesmente por suposições indiciando as pessoas. Agora, a gente viu aqueles codinomes todos, Jeca, Joca, Juca, e tá claro, a minha interpretação foi que o próprio plano de tirar a vida do presidente Lula, presidente eleito Lula naquele momento, e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, era tratado quase como um efeito colateral, como uma coisa secundária, e não há ali, e é totalmente plausível você chegar a essa interpretação que isso era parte do plano. Só que no caso do ministro Alexandre de Moraes, aí sim, está muito claro que houve sim um plano, chegou a ter, assim, eventos concretos que aconteceram, a famosa, o táxi que perderam, o pessoal alegando que tinha uma sessão do STF em curso no momento que eles chegaram lá para dar o bote. Então, isso realmente, pelo menos no caso do ministro Alexandre de Moraes, para mim está bem flagrante de que houve sim um plano frustrado, trapalhão, que ainda bem que não aconteceu. Não é à toa que eu usei a expressão circo, né? Se vocês me permitem, claro.